Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, amém? Eu gostaria, nesta noite, de dar um relatório da nossa igreja a respeito da construção das salas, e é um desejo muito grande no meu coração, de no aniversário dessa igreja, eu já ver as suas filhas, as minhas netas, tomando aula de balé. Eu já gostaria de ver também o Ministério de Terceira Idade, já recebendo aula de Pilates. Já tem alguém que diz: pastor, quando estiver pronto, eu vou 2 dias na semana lá, pelo menos, pegar as pessoas de terceira idade para estar dando a minha contribuição. Isso é um dono de uma academia, sempre ele fala isso comigo. E eu quero dizer também que se você quiser me dar um presente desses anos que eu estou aqui como pastor, hoje emérito, mas também o pastor que Deus usou para construir esse templo, se vocês me derem a alegria de entregar estas 2 salas, já está reembolsada ou rebocadas, só falta 2 paredes. Mas aí agora vem, os azulejos do banheiro já estão chegando, mas a sala de balé, nós queremos fazer uma sala de balé com toda pompa para nossas crianças e os nossos velhos. O tabuado será de madeira, e eu ainda vejo que aqueles lugares que as meninas vão pegar será de inox, em nome do Senhor Jesus. Então, se você puder dar um presente à sua igreja, contribuir com a sua igreja, você está, adorando a Deus e também fazendo com que a minha alegria possa ser aumentada. Mas ainda gostaria de trazer mais um. Nós estamos com um braço dessa igreja, que é a Missão Jesus é o Caminho. E eu estou alegre, mas muito alegre mesmo, com os membros desta igreja, que ontem, sábado, nós começamos a primeira reforma da casa que nos foi pedida para reformar. E ontem nós ficamos muito alegres de uma parte, mas ao final, nosso irmão Van está aqui, eu não sei se tem mais alguém que estavam ali. A tia traz a criança de 3 anos e ela dá um relato, diz: pastor, essa criança, ela viu a cena do crime. E eu fui pegar essa criança toda lavada de sangue, que o pai esfaqueou a sua mãe e todos os 2 filhos, um de 3 e um de 6, presenciou. E quando ela começou a trazer esse relato, eu pude olhar no semblante de cada um, porque nós só entramos ali orando e ao sair também oramos. E ontem, para começar, foi algo muito difícil, quando bolimos no telhado, o telhado baixo, mas nós estamos ali crendo que vocês estão segurando as cordas, e logo, em nome de Jesus, nós vamos estar concluindo aquela casa para que alguém venha cuidar daquelas crianças, em nome de Jesus. O pai mata a mãe e 22 dias depois, um outro parente próximo, que foi irmão da esposa, foi esfaqueado, não é? Então é esse lugar que a sua igreja está, é esse lugar que nós estamos, e é esse lugar que eu estou pedindo ajuda. Você que é pedreiro, você que é pintor, você que pode fazer alguma coisa, se você puder contribuir, essa é a primeira de muitas. Então hoje mesmo, após eu chegar do sepultamento do pai de Leide, eu não tive forças, cheguei, almocei e fui deitar, eu não tive forças, mas eu estou aqui combatendo o bom combate. Ainda não vou acabar a carreira não,
Se vocês orar, eu vou continuar exercendo a fé e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Esta noite nós estamos a ministrar ainda sobre o tema. Eu gostaria de ouvir vocês dizer o tema. Frutifique anunciando que só Jesus Cristo salva. Pode ser melhor, não é? E a nossa divisa, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu gostaria de ler um outro texto ainda, Atos 4, versículo 12. E eu gostaria de ministrar sobre este texto, onde Pedro anuncia que só Jesus Cristo salva. E ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quero ouvir com a igreja aquele brado: só Jesus Cristo salva. Mais uma vez, só Jesus Cristo salva. E só Jesus Cristo salva, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele estava lá no começo. A Bíblia diz que nesse momento da história, Ele foi o Cordeiro de Deus que se doou para que todos nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui anunciando o seu grandioso nome. Foi ali na cruz do Calvário que Ele nos justificou. Foi ali na cruz do Calvário que Ele foi morto e Ele desceu à sepultura. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou e Ele está vivo. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, Jesus está vivo e Ele está aqui. E é sobre isso, esse tema, que nós gostaríamos nesta noite que Deus pudesse nos usar. Senhor nosso Deus, Tu sabes que o Teu servo está cansado, mas o Deus a quem eu sirvo é um Deus que renova minhas forças, é um Deus que renova nossas forças, é um Deus que visita a nossa mente, que faz com que a nossa mente cansada possa estar sendo, oh aleluia, dirigida, ó Deus, ensinada, encorajada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é a Tua igreja, ela quer ouvir a Tua voz. As pessoas que estão em casa querem ouvir a Tua voz. Por isso, tira o cansaço do Teu servo e fala pelo Teu servo, em o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, há uma história muito linda que começa no capítulo 3 do livro de Atos e ela termina lá no capítulo 4, quando Pedro faz uma oração final no versículo 31. E a Bíblia diz que o mesmo Pedro que negou a Jesus, aquele mesmo Pedro que caminhou, aquele mesmo Pedro que diz que se todos se afastarem, eu não me afastarei, se todos negarem, eu não negarei, na hora da dificuldade, Pedro negou a Jesus. Mas nesse texto, nós podemos compreender algo muito importante para a nossa caminhada cristã. Para eu frutificar, anunciar que só Jesus Cristo salva, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Agora Pedro refeito, Pedro encorajado, Pedro cheio do Espírito Santo, não é mais aquele Pedro medroso, aquele Pedro acovardado, mas agora é um Pedro cheio da graça, é um Pedro cheio da misericórdia do Senhor, é um Pedro que é um instrumento vivo nas mãos de Deus, para anunciar que só Jesus Cristo salva. E esse mesmo Pedro, junto com João, diz o texto, capítulo 3 de Atos, há um relato maravilhoso aqui,
No versículo 1 diz assim, eu vou estar lendo, fique com sua Bíblia aberta. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Mas Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo ouro e também não possuo prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele aleijado de nascença, ao receber esta palavra profética de um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que aquele homem levantou e começou a andar e a glorificar a Deus. E todos que conhecia ficaram atônitos, sem ter entendimento em que nome ou pelo qual poder aquele homem agora que era aleijado e todos conheciam, mas agora ele está entrando no templo, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. O versículo outro diz: de um salto pôs-se em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Você pode dar um glória a Deus? E o que é que eu compreendo? O que é que eu ministro para mim mesmo? O que é que eu ministro para a igreja nesta noite? Para que nós possamos, com autoridade, continuar a anunciar esse nome que é poderoso, aleluia, esse nome que cura, esse nome que salva, esse nome que liberta, esse nome que está acima de todo nome. Eu tenho que negar a minha vontade, para que a vontade dele seja estabelecida na minha vida. Eu tenho que estar sendo ministrado pelo Espírito Santo, viver no Espírito Santo, para que o nome de Jesus seja glorificado através do meu testemunho. Meus amados irmãos, todos podem testemunhar, todos, do mais novo ao mais velho. Não há ninguém que não possa dar testemunho que só Jesus Cristo salva, e Ele salva porque Ele é Deus. E foi Ele que tomou o nosso lugar, foi Ele que recebeu de Deus a atribuição de estar em nosso meio, para fazer com que o nome do Pai fosse glorificado através do Filho. E eu me lembro que Isaías já falava dele lá no capítulo 43. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aí eu faço uma pergunta a mim mesmo: por que hoje, nos dias atuais, eu como igreja, José Pereira como igreja, tem feito poucos milagres? Os sinais não têm acompanhado o pastor José Pereira, não tem acompanhado a sua igreja. Eu entendo que enquanto Pedro estava preocupado consigo mesmo, em qual lugar ele estaria ao lado de Jesus? Qual a posição social ele estaria ali ao lado de Jesus? Nada aconteceu, nem com ele, nem com João e nem com qualquer outro. Mas após Jesus ser morto, após Jesus ser ressuscitado, após Jesus ir ao encontro dele, que Jesus, com um carinho todo especial, sabia que ele tinha negado, e porque ele tinha negado, ele estava triste. Diz a Pedro que eu ressuscitei. E quando o próprio Cristo derrama sobre ele o Espírito Santo, agora eles não são os mesmos, eles são outras pessoas. E o texto diz que não foi só Pedro e João, ao entrar no templo, glorificando a Deus através da sua própria vida, encontra esse homem aleijado. Eu creio que
é o primeiro milagre do Novo Testamento pelos apóstolos. É o milagre feito pelo apóstolo Pedro, porque no capítulo 2 ele foi eloquente em palavra, e após a sua palavra muitas pessoas se converteram, mas o primeiro milagre é esse, e por causa desse milagre a igreja ficou atônita, mas também as autoridades não compreendiam nada. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais as pessoas que estão em volta têm questionamento a dizer sobre você, como disseram com Jesus. Com Jesus disseram: esse é filho de Beelzebu, esse é o impostor, esse é alguma coisa. Mas não importa o que eles digam de você, eu quero ministrar nesta noite que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiá-los. Esse ano é o ano de frutificação desta igreja. Ainda podemos frutificar, e frutificar muito. Daqui até o dia 31. Eu quero já fazer um desafio hoje. Nós temos uma campanha de oração e jejum. E hoje eu quero agradecer a minha esposa, meu esposo. Vamos começar de volta a fazer a campanha. Segunda-feira sou eu, de domingo a segunda sou eu. Acho que de segunda para terça é Flávia, de terça. E nós vamos começar. Vem o aniversário da igreja aí. Há um desafio muito grande. Há muitas pessoas entre nós que estão precisando de conforto, de consolo. Hoje mesmo eu fui a um encontro e como eu fiquei feliz ao chegar ali. E eu vim ao meu encontro, a missionária Lede, ela me abraçou e ficou quase que alguns minutos me abraçando, dizendo: muito obrigado porque o Senhor veio. Somente um abraço, irmãos. É somente um abraço. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Você pode e eu posso. A sua idade, a minha idade não importa. Ora, irmã Marlene, a senhora pode muito, pode muito, pode muito. A senhora pode interceder, a senhora pode orar. E eu já quero que a senhora seja intercessora da missão. Jesus é o caminho, intercessora desta igreja. Ore para que tenhamos um aniversário maravilhoso. Ore para que o próximo pastor que virá seja um pastor com a mente mais iluminada do que esse que está aqui. Que Deus possa realizar um grande milagre. Vamos orar, vamos estar entrincheirados. Sabe o que é estar entrincheirado? É você estar nos pés de Deus, rendido, com a sua mente totalmente dirigida pelo Espírito Santo, que você esteja com o coração aquebrantado. Em vez de estar motivado com as coisas, você vai estar motivado nele, é para ele, tudo é dele, a sua vida é dele, a igreja é dele, e você está na igreja dele para adorar, servir e anunciar que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E agora, meus irmãos, em Cristo Jesus, o mesmo Pedro que outrora era covardado, quando os de Jerusalém ouviram a respeito do que aconteceu com Pedro, eles queriam, começou logo da igreja. A igreja questionou, e ele no versículo 11, 3:11, a Bíblia diz assim: apegando-se a ele e a Pedro, a ele quem? Aquele que fora curado. Agora estava andando, eu creio a alegria, olha comigo aqui, a alegria de um homem que tinha 38 anos, que fora curado. Eu creio que ele estava ali ao lado de Pedro, onde Pedro estava, ele estava ali dando glória. Apegando-se a ele, o povo estava atônito, todo o povo correu atônito para junto deles no portiço chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelita, por vista disso, por que vós maravilhais disso? Por que fitais os olhos em nós, como se
pelo nosso próprio poder ou piedade, tivesse feito este homem andar. O Deus de Abraão, aleluia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste, negaste perante a Pilatos, quando este havia decidido soltá-los. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. E o desastre mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunha pela fé, em nome de Jesus. Pela fé, o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora verdes, reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. Dê mais um brado de glória a Deus. Somente Deus. E eu posso, meus amados irmãos, você também pode. Esse relato aqui é o relato que nós podemos acompanhar nas Escrituras. É somente ler e aplicar estas verdades dentro do coração e usar de misericórdia para com aqueles que estão carentes de misericórdia, estão à beira de um precipício que muitas vezes nós passamos, mas não, porque estamos vazios de Deus, não temos coragem nem de chegar perto. Mas esse mesmo Deus que Pedro está dizendo no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. E o nome de Jesus é poderoso para curar, aleluia. É poderoso para salvar, aleluia. É poderoso para libertar, é poderoso para renovar, é poderoso para estabelecer, é poderoso para que nós aqui hoje pudéssemos ter entendimento de que só Jesus Cristo salva. E aí, esse discurso está ainda em frente ao templo de Salomão. No versículo 19, ele aproveita daquela oportunidade, que o homem cheio do Espírito Santo, ele aproveita de todas as oportunidades. Eu vi lá no sepultamento aquele homem, ele aproveitou aquela oportunidade e falou 3 ou 4 pastores. Na hora dele ele disse: olha, de uma coisa eu sei, eu dou testemunho que esse homem aqui, ele jaz no seio de Abraão. E se vocês quiserem ver ele, você vai ter que fazer o que ele fez, você vai ter que se converter. E você que está aqui, mambebe, meio barro, meio tijolo, conserta a sua vida, porque para lá sobe aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Em qualquer lugar, em qualquer oportunidade, você é um proclamador do Evangelho. O apóstolo Pedro frutificou ali naquele momento, não só curou, mas após a cura, ele usou a palavra que a ele é conferida, dizendo, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de quê? Da presença do Senhor vem o tempo de refrigério, e envie ele, o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou da boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus suscitará dentre vós irmãos e profetas semelhante a mim, e a ele o ouvireis em tudo quanto disser. Quantos profetas de Deus eu tenho aqui nesta noite? Você tem o Espírito Santo de Deus, você é profeta de Deus.
É de você que a Bíblia está falando aqui. Deus vai suscitar profetas. E uma das coisas que nós, Igreja do Senhor, temos hoje é o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus. Quantos são batizados com o Espírito Santo de Deus aí? Agora, quantos têm permitido que o Santo Espírito de Deus esteja ativo? Ativo. Pastor, o que é que você está dizendo? Né? Eu posso ter luz na minha casa, mas quando a coelba corta, ele bota inativo. Eu tenho a ligação toda pronta, mas ela não tem energia. Significa dizer que há muitos crentes, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, mas não permite que o Espírito Santo de Deus possa estar ali vivificando todo dia. E eu não quero fazer uma crítica a ninguém, mas eu quero que você nesta noite consiga dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, a minha mente tem um governo do Senhor, o meu coração é teu, eu quero ser vivificado, eu quero ser cheio, porque eu quero frutificar e eu quero anunciar que só Jesus Cristo salva. Amém, igreja? É exatamente isso. Eu quero anunciar, eu quero frutificar, eu quero continuar dizendo que só Jesus Cristo salva. Meus amados irmãos, mas não somente ao povo, diz que naquele discurso, uma grande multidão aceitaram a Jesus, nesse discurso de Pedro. Mas o capítulo 4, que é o texto que eu li, agora vem as autoridades. Falava ainda a eles, capítulo 4, versículo 1, falava a eles ainda, ao povo, quando sobreveio os saduceus, o capitão do templo, os sacerdotes, ressentido por ensinarem a eles, o povo, em Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, e prenderam, recolhendo no cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde, e muitos, porém, dos que ouviram a palavra do Senhor, aceitaram, e subindo o número de quase 5.000, oh aleluia, não, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Eu posso ser preso, mas a palavra de Deus está solta. Mais de 5.000 deu testemunho que só Jesus Cristo salva. E por isso as autoridades ficaram com medo. A primeira coisa que eles tiveram foi medo. E há algo aqui que eu gostaria de ler com vocês, que em meio àquelas reuniões que eles fizeram ali, eles são apresentados ao Sinédrio, e logo aqueles mesmos homens ficaram aterrorizados, porque a presença de Deus é marcante na vida de quem lhe obedece. A presença de Deus é notória na vida daquele que se coloca na brecha. A palavra é essa. Naquele que se humilha, naquele que ora, naquele que busca, naquele que lê a palavra, naquele que se coloca para realizar os projetos de Deus. Sabe por quê? Porque a mão de Deus é você, o pé de Deus é você, a boca de Deus é você. Por isso é que eu quero continuar, mesmo sem força, mas eu quero continuar. Agora, eu já disse aos irmãos, quando eu for para um momento desse que eu passei o dia todo em pé, eu vou levar uma cadeira, que eu tenho que ficar sentado, porque sentado eu não posso ficar em pé, mas eu posso encorajar sentado, e eu vou continuar, e nós vamos estar juntos, e o nome do Senhor será glorificado. No dia seguinte, eles estavam ali, Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Eu já estou no versículo 6. E pondo perante eles o arguíram: com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, sem medo, sem nada, porque o homem, quando está cheio do Espírito Santo, ele não tem medo de nada. Ele é um tipo de Cristo.
Ele é um tipo de Cristo. O servo de Deus que imita Jesus, ele não tem medo de nada. Ele serve a Jesus com interesse de coração, ele não tem medo de nada. E agora Pedro ali diante da autoridade, e a Bíblia, ela traz esse destaque. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a este enfermo, do modo com que foi curado, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, e em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva, porque Ele é o enviado de Deus, segundo Isaías, lá no capítulo 9. Lá está escrito que o menino vos nasceu, e o seu nome, e o filho se nos deu, e o seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o cabeça da igreja, qual você é membro, você é discípulo. Você não é só membro e discípulo, você é eleito. Não somente eleito, você é batizado com o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. Você sabe o que é isso, selado com o Espírito Santo? Aí você vai ler lá no livro de Apocalipse, quando João estava diante de um ancião e viu um livro selado com 7 selos, e alguém dizia que ninguém poderia abrir aquele livro selado, mas quando ele fica triste, Deus ordena do Espírito e diz: mas há um que foi morto, mas reviveu, aleluia, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Yeshua Aramachia, o Senhor Jesus de Nazaré, Ele é digno de abrir o livro, e só vai estar lá naquele livro as pessoas que você anunciar que Jesus Cristo salva, e ele aceitar Jesus, porque lá não vai estar no livro: há nenhum que não foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aí a Bíblia diz: como eles crerão se não há quem pregue? A responsabilidade de pregar a esta comunidade é sua, é minha, é nossa. Por isso que nós nesta noite estamos pedindo ao Espírito Santo que renove as nossas forças e que nos dê a alegria de continuarmos a fazer aquilo que até mesmo dantes fazíamos e que hoje até não estamos fazendo com tanta propriedade. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos colocar a nossa vida de maneira que em tudo, mas em tudo mesmo, o nome dele, e não o nosso, o nome dele, seja glorificado. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês agora a oração do apóstolo Pedro. A oração do apóstolo Pedro talvez seja a oração que eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos ser motivados
a tomarmos o exemplo de Pedro, de João, dos discípulos, foram só 12. E o mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, a partir dos 12, uma multidão, igual a areia do mar, como foi descrito pelo profeta Abraão, ou aliás, Deus falou ao patriarca Abraão, são como a areia do mar. E começa com 12 homens que se propõem a obedecer a Deus, se propõem a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida e aplica as verdades de Deus na sua vida. E o nome de Jesus, o Nazareno, é espalhado por toda parte, e todos que o aceitam têm da parte dele o dom da vida para continuar a fazer com que esta pregação continue sendo revelada em todos os lugares. Quando chega lá no versículo 16, Pedro está dizendo assim, dizendo às autoridades: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório feito por eles não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para que não mais falem neste nome, quem quer que seja, e chamando, ordenaram que absolutamente não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro lhe respondeu: julgai-se isso justo diante de Deus, ouvirmos ante a vós outros, do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido e ouvido. Depois, ameaçando ainda mais, soltaram, e não tendo achado como castigar, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, mais de 40 anos tinha a pessoa que fora curada. Eu fiz esse destaque para ler porque, mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção, baseado no texto que acabamos de ler. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu fico tem hora que é comigo mesmo. Houve um tempo na minha vida que eu presenciei muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas de Deus. Vivi isso. Aí eu não sei o porquê, razão, nós não damos continuidade. Nós ficamos presos às coisas. E quando nós somos encorajados nesta noite com o apóstolo Pedro dizendo: olha, vocês não podem deixar de anunciar que só Jesus Cristo salva. Vocês têm que voltar a frutificar, vocês têm que voltar a pronunciar, vocês têm que ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E eu gostaria de ler somente aqui, finalizar com a oração de Pedro, após ser solto, após ter uma igreja ali, que estava querendo ouvir o seu posicionamento já dado, ele faz uma oração, capítulo 4, versículo 23 a seguir. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram as coisas que lhe havido dito os sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo:
Porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se o rei da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes, Pontos Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. E tendo orado, tremeu o lugar, e todos que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram o Evangelho do Senhor. Que nesta noite Deus possa visitar o seu coração e que você possa se permitir ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ter que nos permitir a colocar a nossa vida na posição que Deus requer. E eu gostaria que nesta noite você ficasse de pé e, ao lermos esta palavra e essa oração ser ministrada, que você permitisse que o Espírito Santo de Deus... Pastor, eu quero nesta noite, eu não gostaria que ninguém fizesse voto, que fazer voto e não cumprir é uma coisa muito difícil, mas eu gostaria que, se você quer frutificar e anunciar que sou Jesus Cristo salvo, você vai curvar a sua cabeça e vai dizer, como disse o apóstolo Pedro, não da mesma forma. Você pode dizer da sua forma: Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, e eu creio que não existe nenhum outro Deus igual ao Senhor. Eu creio que o Senhor é o Criador em si mesmo de todas as coisas. Eu creio que o Senhor fez os céus, o céu dos céus, criou a terra, o mar e tudo que nele existe. Eu creio que nada foge das tuas mãos. Eu creio que se eu estou aqui, é porque aprova o Senhor me amar. O Senhor me amou primeiro, o Senhor me deu a vida eterna. E eu quero nesta noite, ó Deus, colocar a minha vida em tuas mãos. Eu quero declarar que a minha mente, ela é tua. Eu quero declarar que o meu coração, ele é teu. Eu quero declarar que o meu corpo é um santuário do Espírito Santo. Meu Deus, eu quero que o Senhor nesta noite, o teu servo ministrando diz que quando uma casa, ela está com a luz cortada, quando nós vamos recorrer à empresa fornecedora, ela diz que está inativo. Se eu estiver inativo nesta noite, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, me agora, aleluia, me religue na tomada, para que a luz do Senhor, aleluia, comece a brilhar dentro do meu coração, eu possa ser iluminado, eu possa ser dirigido, ensinado, eu possa aprender a negar a mim mesmo, eu possa aprender a andar na tua presença, eu possa aprender, Senhor, a construir um novo altar, através da santidade, através do amor, através da humilhação, da negação. Oh, meu Deus, eu quero frutificar. Eu quero continuar declarando que só Jesus Cristo salva.
Senhor, nosso Deus, é uma grande promessa, que nos últimos dias o Senhor ia de novo, aleluia, derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Nesse texto de Pedro, quando ele orava, o céu se moveu e todos foram cheios, aleluia, do Espírito Santo. Nos enche do teu Espírito, Senhor. Oh Deus, nos enche do teu Espírito. Nos batiza com os frutos do Espírito Santo nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a conservar uma vida de retidão diante de Ti. Como disse o teu servo Davi no Salmo 51, conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça, e dá-me a Tua paz no coração, porque contra Ti eu tenho transgredido, o Teu servo tem transgredido, tem entristecido o Teu Espírito. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós clamamos ao Eterno, que possa nos justificar diante do Pai, o advogado de Israel. Aleluia. Há uma promessa para nós: se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Quantos confessam diante de Deus nesta noite? Dá um brado de glória, de ei! Aleluia. Estamos aqui, Senhor. Queremos receber o perdão e sermos justificados. Eu amo o Senhor, porque quando nós fazemos isso, Ele não me chama pelo meu nome. Ele diz: filhinhos meus, aleluia, não pequeis. Mas se algum de vocês comete delito e pecado, eu sou o advogado santo e justo. Ele está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. O advogado santo de Deus está aqui nesta noite. O advogado de Deus está aqui nesta noite. O cabeça da igreja está aqui nesta noite. O Senhor da igreja está aqui nesta noite. Nos rendamos nesta noite de celebração de ceia. Supliquemos a Ele a graça, a misericórdia, o perdão, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. Que Deus em Cristo derrame esta unção de frutificação, para que possamos, no amor de Deus, oferecer graça a todos que necessitam da graça de Deus. Soberano Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Eu quero agradecer ao Senhor por todos quantos ouviram a Tua palavra nesta noite. Agradecer ao Senhor por as pessoas que estão nos assistindo agora e aquelas que irão nos assistir ainda. Eu quero agradecer ao Senhor, porque eu cheguei aqui muito cansado, e o milagre já aconteceu na minha própria vida nesta noite. Eu vou sair daqui diferente da forma que eu entrei, aleluia, porque o Senhor é aquele que renova nossas forças, aquele que nos encoraja, aquele que nos abençoa. Deus, aqui tem pessoas enfermas que precisam ser curadas. O Deus que cura está aqui. O Deus que sara está aqui.
Você que precisa de um milagre, eu vou ministrar o milagre de Deus na sua vida nesta noite. Deus abençoa aqueles que estão precisando do Senhor como médico, aqueles que estão precisando do Senhor na área emocional. Eu quero repreender a maldição dessa enfermidade, da depressão, em nome de Jesus. Aqueles que estão precisando do Senhor também no milagre financeiro, que o Senhor possa outorgar nesta noite esse milagre, em nome de Jesus. Aqueles que creem, dá um brado de glória a Deus e diga: eu recebo de Deus a graça divina do Senhor, em nome de Jesus. Podeis sentar. Nós vamos chamar os oficiais da igreja.